Pessoal, primeiro sejam bem-vindos ao nosso workshop de Startup Criativa, Economia Criativa aplicada à sala de aula. Nós temos aqui, primeiramente falando um pouquinho sobre essa turma aqui, eu, professor Sérgio e o professor Monteiro, nós trabalhamos tanto em sala de aula quanto na administração central e as nossas áreas são diversas, mas o nosso projeto dentro do Centro Paula Souza está sendo um trabalho com empreendedorismo. Tá? Então, eu e o professor Sérgio, a gente tem trabalhado muito ferramentas, métodos e como levar isso para dentro dos nossos planos de curso, para dentro do currículo. E o professor Monteiro tem trabalhado junto com a gente em cima disso para levar isso em termos de capacitação para os professores, para eles levarem isso para dentro da sala de aula. Tá? Até o momento a gente tem um processo aí, a gente já teve uma capacitação de mais ou menos uns 500 professores que já estão aplicando. A partir do ano que vem, os currículos eles já vão entrar com um olhar, com um viés de empreendedorismo, isso em qualquer eixo, qualquer curso que entrar novo ou de atualização, ele já vai estar com esse olhar. Tá? Então o nosso propósito aqui, hoje especificamente, é mostrar como que a economia criativa, primeiro o que ela é, como que ela trabalha junto com o empreendedorismo, mas principalmente mostrar como que quando você trabalha com a economia criativa em um projeto, ou em algum trabalho, algum produto que você está desenvolvendo, você consegue criar um diferencial nele. E esse diferencial, ele significa o quê? Agregar valor ao seu produto. Tá? A gente vai ver alguns casos aqui, e nós também vamos mostrar um pouquinho de como que a gente desenvolveu algumas formas de trabalhar ferramentas que conseguem desenvolver competências dessa parte de criatividade, dessa parte de inovação. Eu acabo de ganhar mais um brinquedo, né? E brinquedos nos fazem sentir poderosos. Porque uma das coisas da nossa cultura, vocês viram que até o modo de eu falar mudou, apenas porque eu ganhei o microfone, eu já estava com aqui. Mas ter esse outro, sei lá, é uma coisa diferente, é uma coisa diferente. Tá? Então, isso para nós é importante, por quê? Na verdade, eu já estou falando de economia criativa. Isso é um valor cultural. Você ganha o microfone, você ganha os paramentos, você já começa a sentir mais, eu valho um pouco mais agora. Eu sem microfone não valho nada não, mas eu com o microfone, uma gravata e um coletinho, já parece alguma coisa, né? Por que a gente tem essa consideração? Né? Por que quando a gente coloca algumas coisas que são valores culturais, a gente agrega em algum negócio, algum produto, ou mesmo na gente mesmo, muda o nosso valor? Tá? É porque a gente está colocando, de uma certa forma, um valor de economia criativa. Mas enfim, pessoal, o que nós temos aqui? Falando um pouquinho sobre economia criativa. O que é? É o valor intangível somado ao nosso valor de produção. O que é valor de produção? Antes da gente falar de valor intangível, vamos primeiro falar do que a gente enxerga. O que é valor de produção? Aliás, nós temos alunos e professores aqui, né? Então, a pergunta vai para todo mundo. O que vocês acham aí? O que é valor de produção? É o custo que a produção tem. Você vai falar alguma coisa, Beto? Os bens. Vamos pensar no seguinte, ó. Ela está com o celular ali, ela está filmando todas essas nossas gafes, está gravando tudo, não tem nem como a gente negar esse registro. Tá? Depois ainda vai fazer cyberbullying. É o que ela falou de outro jeito, mas ela vai fazer cyberbullying. Tá? Tem um custo que ela pagou nesse celular, certo? O que está no custo? Material lá, é silício, cobre, a mão de obra para poder fazer o celular, o plástico, toda a parte de programação para enfiar um Android ou sei lá qual é o sistema que está ali dentro. Enfim, tem um custo real de fazer tudo isso. Mas tem alguma coisa essa. Claro, tem as pessoas que montam, tem que pagá-las. Isso é considerado o quê? Um custo de produção. E o que é o valor intangível? Valor intangível, o que ele representa? Isso tem um valor sem tamanho. O que ele representa é a nossa cultura que diz. Por exemplo, existem marcas de celulares que valem mais do que outras. O custo de produção foi muito diferente? Não. O custo de produção foi o mesmo, ou talvez com pequenas diferenças. Por que eles é então mais caro?
Por... Sim, em outras palavras, não é o uso que você faz do produto, mas é o que ele torna você diante da sociedade que importa. E isso que eu coloco num produto é o valor cultural, simbólico e intangível que eu coloco nesse produto. Quando eu acrescento isso a esse valor de produção, o que eu tenho? Valor agregado ao produto final. Eu posso cobrá-lo mais caro do que o meu custo de produção e as pessoas vão pagar, não exatamente por causa do custo de produção, mas por causa daquilo que o produto faz para ela, tá? Eu vou tentar aqui fazer mais uma vez um extremo... Vou tentar pela seta... Agora foi. Não sei eu o que aconteceu, mas já que ele destravou, coisa vai. Embora ele ficou essa faixa estranha aqui, mas eu não vou mexer com isso, tá? Quando nós estávamos trabalhando economia criativa e pensando em como levar isso para dentro da sala de aula, a primeira coisa que a gente pensou é o seguinte: o que uma pessoa precisa ter, o que caracteriza a indústria criativa e quais são as competências, quais são os atributos que uma pessoa tem para desenvolver essa entrada, esses valores simbólicos quando eu coloco eles no meu produto. O que eu desenvolvo numa pessoa quando ela gera isso? Nós temos 3 coisas que estão envolvidas com a indústria criativa. Primeiro, uma parte de planejamento. Segundo, uma parte de execução. Terceiro, uma parte de controle. Quais características estão ligadas a elas? Todas essas aqui. Parte de planejamento. Ele identifica problemas, necessidades que geram demandas. Ele procura oportunidade de nicho de ação inovadora. Ele sugere a criação de novos produtos, serviços ou processos. Ele explora novos nichos ou tendências. Ele faz tudo isso enquanto ele está planejando o produto dele e o valor simbólico que ele vai colocar lá. Na execução, é quando ele vai colocar a coisa em prática. Ele trabalha melhorias incrementais dos processos, ou seja, o que eu devo colocar aqui que os outros não têm e que vai acrescentar esse valor. Isso já é uma inovação. Ele está usando de criatividade aqui. Organiza procedimentos de maneira diversa ao usual, visando o quê? Melhor eficiência. Meu produto tem que ser mais eficiente do que o outro. O que eu tenho que mexer para conseguir isso? Correlaciona, combina soluções diferentes para problemas operacionais. Muitas vezes eu tenho o quê? Eu misturo soluções que já existem para criar o que não existe. Eu misturo, por exemplo, alguém já ouviu falar de um chinelinho que antes a gente usava, você ficava até meio com vergonha de sair com ele para a rua. Ah, não, peraí, deixa eu pôr um sapato, né? Chinelo não, pelo amor de Deus, dá vergonha. Já era? Já era comprado, tipo, em shopping, já era em shopping, já tinha todo aquele design. Gente, hoje, a Havaianas ela está nos melhores shoppings do Japão, que é o mercado mais rigoroso para a entrada de produtos. Como eles conseguiram isso? Antigamente a Havaianas era tipo que chute. Putz, agora entreguei a idade. Então, pois é. Era o mais barato que existia. O que eles fizeram para mudar isso? Eles combinaram soluções, eles pegaram coisas da cultura brasileira, eles pegaram elementos artísticos de design que são parte da nossa cultura. E eles começaram a colocar isso no projeto, no produto. E por fim a parte de controle. Sugere melhorias incrementais em procedimentos de controle. Como é que eu garanto a qualidade? Como é que eu garanto que esse produto está chegando lá no meu consumidor com a cara que eu desejo? Elabora novas práticas para otimizar os resultados. O que eu tenho que fazer para melhorar ainda mais os meus resultados, para otimizá-lo? Bom, até rodoviário eu vou pôr para vender. Vou redimensionar o lugar que vende. Vou colocar um layout bem diferente. Ela propõe diferentes modelos qualitativos de acompanhamento e intervenção. Como é que a gente garante que existe uma qualidade crescente ali? Pesquisa de mercado, ver o meu público, qual é o perfil do adolescente hoje, qual é o perfil das pessoas que utilizam isso hoje, o que elas gostam. Eu extraio o valor cultural dessas pesquisas que a gente às vezes preenche na internet, nem sabe para que é. Eu pego tudo ali e aplica métodos de benchmark. O que os outros fazem que eu posso fazer também, mas no meu negócio, no meu produto. É algo completamente diferente eu uso lá. Mas se eu colocar aqui? O meu concorrente utiliza, o que eu posso melhorar? Faço planos, verifico como ele trabalha e tento aprimorar a qualidade do meu produto, do meu processo. Sim, exatamente. Tá? Até um exemplo bem... Lembrando que planejamento
Exatamente. Uma coisa, né, só um exemplo, por exemplo, um benchmark que nós fizemos. Algumas das técnicas, essa aqui, por exemplo, que a gente está mostrando esse gráfico estranho aqui, isso é uma ferramenta usada com computação cognitiva para identificar o perfil de uma pessoa. Então, por exemplo, você diz uma série de coisas que você gosta, uma série de coisas que você faz, uma série de práticas que você tem, e o que acontece? Você coloca nesse recurso, nessa ferramenta, e ela te dá todo um perfil com um conjunto de características e a proporção em que elas aparecem. Para conseguir identificar esse potencial desse tipo de perfil nos nossos cursos, a gente utilizou essa ferramenta, curso por curso, para extrair um perfil e poder identificar como que a economia criativa poderia entrar dentro da sala de aula. Então, em outras palavras, a gente pegou uma ferramenta, métodos que são usados para gerar consumidor, a gente falou como que a gente pode usar isso para melhorar a educação. E nós começamos a aplicar esse recurso dentro dos nossos próprios cursos. Resultado, o que nós temos aqui é que as competências que ele demonstra lá, ela mostra para nós o quê? Que quando você está trabalhando economia criativa nessas três partes, nós conseguimos saber que competências nós estamos desenvolvendo no nosso aluno dentro do perfil profissional que ele está querendo adquirir. Então, muitas vezes você quer fazer uma coisa, né? O aluno está lá, está num curso, ele quer adquirir a capacidade de fazer alguma coisa. Ele não consegue. Por quê? No fundo, o fazer aquela coisa precisa desenvolver uma competência. E ele ainda não está com ela desenvolvida. E às vezes uma competência criativa de planejamento, de execução ou de controle. Tá? Aqui a gente tem uma lista de competências e o que é usado quando você trabalha com cada uma delas. Lembra aquele conjunto de ações que eu mostrei lá atrás? Aqui são as competências que você usa em cada etapa que você desenvolve isso. Tá? Então veja, muitas vezes você está lá desenvolvendo, fazendo um projeto, fazendo um trabalho e você está tentando criar essas coisas aqui para ganhar nota, né? Preciso ganhar uma nota, preciso tirar MB, vou lá fazer isso aqui. Você não sabe, mas enquanto você está fazendo isso, você está desenvolvendo isso. A análise que a gente fez demonstrou isso daqui para nós. Tá? E é uma série de características que o empreendedor apresenta. Né? Então, quando a gente trabalha economia criativa no desenvolvimento de um projeto, a gente está desenvolvendo nossas próprias características de criatividade e de inovação, tá? Então, cada uma delas tem um perfil desse. Uma das ferramentas, na verdade, essa é uma ferramenta-chave que nós trabalhamos economia criativa, que ela nos permite o quê? De um modo prático, você consegue desenvolver todas aquelas características de uma forma extremamente rápida. Monteiro vai explicar para vocês um pouquinho disso daqui. Acho que eu vou ter que ficar colado nele por causa disso aqui, né? Mas, enfim. Então, o Design Thinking é uma ferramenta fantástica para Perdeu o... desenvolver qualquer tipo de projeto. Eu tenho que ficar pertinho de você para você falar aqui, ó. Então, Design Thinking é uma ferramenta de criatividade. Para você desenvolver qualquer projeto, a melhor solução para iniciar um projeto é o Design Thinking, porque parte do pressuposto que eu preciso compreender o problema e, em cima dessa compreensão, achar as soluções, as melhores soluções. Ela parte do princípio que eu tenho que fazer o quê? Compreender o que o meu cliente quer dentro da área de planejamento, certo? De que maneira? Faço um bom brainstorm aqui e crio o quê? Pensamento convergente. Várias ideias vão ser criadas aqui e eu vou definir algumas. Eu vou criar um pensamento convergente. Vou convergir para as melhores soluções. Em cima disso, eu vou tentar com que essas soluções que eu encontre resolvam a maioria dos problemas encontrados. Se essas soluções resolverem 90%, 95% dos problemas, eu vou fazer um protótipo e validar a ideia. É uma coisa bem simples. Isso aqui vai trabalhar dentro da imersão no problema, a ideação, a prototipação e a validação. É uma coisa bem simples de fazer, só que a gente precisa pôr a mão na massa para desenvolver isso. Não tem como a gente, bonitinho o desenho, a gente tem que conviver com isso e usar isso de uma maneira prática, né?
Essa é uma das ferramentas que a gente está sugerindo ao professor que utilize no desenvolvimento de projetos. Beleza? Tranquilo? Só para vocês visualizarem, pessoal, essa ferramenta aqui, ó, quando você está nessas três partes, está na parte de planejamento. Então, todas aquelas características que a gente viu que a pessoa desenvolve, quando ela está fazendo aquela parte de planejamento, você está desenvolvendo ao seguir isso daqui. Quando você está aqui fazendo o teu protótipo, você está na parte da execução. Você está construindo o modelo que vai mostrar como que você melhorou um valor nele para torná-lo algo mais acessível ou diferente. E quando você está aqui nessa parte da avaliação, você está naquela parte de controle. Você está garantindo o quê? Como é que aquilo que eu fiz é validado pelas pessoas. Validar, você precisa estabelecer um controle, uma métrica de qualidade, daquele produto que você vai criar. Tá. Muito bem. Primeiramente, alguma dúvida? Entenderam no que consiste essas partes aqui? Cada uma delas? Entenderam a questão da cultura, de como você pega valores e você coloca esses valores em um determinado produto ou serviço e melhora a qualidade dele e aumenta o valor dele a partir disso? Tá. Monteiro, você pode passar para a próxima tela? Monteiro falou para vocês que a gente só aprende e só desenvolve isso usando, certo? Vocês vão fazer isso agora. Nós temos aqui 9 pessoas. Está no grupo, né? 9 pessoas. Pois bem, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar 2 grupos e vocês terão um tempo para fazer essa trilha criativa. O que é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão correr para a feira. Vocês vão escolher um stand com um produto, com alguma coisa que eles estão fazendo, e vocês vão perguntar para eles: o que vocês estão fazendo aqui? O que é esse seu produto? Eles vão dizer para vocês, e vocês memorizem o que eles estão fazendo, a característica desse produto. O que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em um problema. Que necessidade que existe que o produto deles pode resolver? Logo depois vocês vão fazer o quê? Pensar em ideias de como isso poderia entrar em outro lugar e resolver um outro problema. Depois vocês vão fazer o quê? Organizando isso, vocês vão preencher uma fichinha que o Monteiro vai passar para vocês e vocês vão mostrar como aquele produto pode ser melhorado quando você pensa em valores culturais que você vai colocar lá dentro, tá? E ao final vocês vão dizer o que é que o produto virou na mão de vocês, tá? A ideia é, vocês vão lá fora. Que horas são, Monteiro? 1h35. Vocês terão 10 minutos. Vocês têm 10 minutos. Primeiro, vocês vão montar 2 grupos. Se vocês quiserem misturar, misturem. Se vocês quiserem pegar 4 aqui, 5 aqui. Oi? Pode deixar as coisas aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão correr lá fora. Marquem muito bem o tempo. Vocês têm 10 minutos para ir lá fora, escolher um stand, descobrir o que eles fazem e que problema eles tentam resolver. E aí vocês vão voltar para cá. A gente vai dar a fichinha e vocês vão tentar melhorar isso. Muito bem, pessoal, vocês acabaram de chegar, quase todos juntos, fizeram lá a sua pesquisa, tiveram 10 minutos, e agora é o seguinte, cada um de vocês aí recebeu uma ficha, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá, eu vou voltar mais um pouquinho aqui, ó, vocês podem ver na fichinha de vocês, ela está aí dividida em 4 campos. Cada um desses campos vai ter lá imersão, no lugar de empatizar. Aí tem análise e síntese, no lugar do definir. Aí tem ideação, no lugar do idear. E tem prototipação, no lugar do prototipar. Então, cada um desses quadrinhos é um dos campos da nossa trajetória aqui, da nossa trilha. O que é que vocês vão fazer? Primeiro, o processo que vocês fizeram lá de conversar com o pessoal do stand, ver o que eles fazem e que problemas que eles estão tentando resolver, vocês vão colocar no primeiro quadrinho, que é o da imersão. São as informações que vocês obtiveram de lá. No segundo quadrinho, que vai estar aí a síntese, vocês vão escolher o seguinte: que problema, diferente do deles, vocês vão tentar resolver
colocando algum valor cultural, colocando algum valor de estilo, alguma coisa que faz parte da nossa sociedade e que vocês acreditam que se for inserido ali, vocês vão resolver um problema específico que vocês enxergaram, tá? No terceiro quadrinho, vocês vão pensar, que solução, como tem que ficar o produto? Como é que o produto ficaria na versão de vocês, tá? E prototipação, vocês vão idealizar, vocês vão escrever lá como que vai ficar esse formato final. O que é que vocês vão oferecer, ou ofereceriam no final, para esse consumidor que vocês estão planejando, tá? Então vocês vão alterar o produto que vocês viram lá, com base na versão de vocês e num novo problema que vocês vão colocar, ok? 10 minutinhos? Que horas são? 10 minutos. Gente, 13h51. Quando for 14h01, stop. Hein? Olha, e nem é a brincadeira de stop, é outra, mas vamos lá, valendo! Cada um de vocês foi até lá, escolheram um stand, fizeram uma rápida entrevista com eles, que é o que nós chamamos de processo de imersão. Vocês obtiveram dados. Em cima desses dados, vocês reproblematizaram e as consequências disso virou um outro conceito, uma outra ideia de produto, uma outra proposta. Agora nós queremos saber o que é que vocês fizeram. O que é que cada grupo pesquisou, como que vocês fizeram esse processo. Então nós vamos pedir para quê? Quanto tempo? 3 minutos? 3 minutinhos, hein? Que em 3 minutinhos cada grupo vem aqui na frente e apresente para nós o que é que vocês viram. Primeiro, os meninos já estão levantando aqui. Eu vou ficar perto para tentar capturar aqui o áudio de vocês, né?